o que são indicadores de desempenho? Então, quando a gente olha para as competências gerais e para as competências essenciais, a gente vai começar a olhar para aquilo que o atleta faz no jogo. Então, o que é um indicador de desempenho? Quando eu olho para o atleta e entendo o que é que ele precisa executar, o que é que ele precisa fazer em cada momento do jogo. Esses são os indicadores de desempenho. E a gente vai entender que o jogo ele é grande demais, ele é pleno demais para a gente querer um atleta que seja bom em tudo o tempo todo. Então a gente vai precisar escolher no que é que eu quero que aquele atleta seja bom jogador. Qual o perfil de atleta que eu quero para a minha equipe? Em que momento do jogo as ações que ele me dá são as ações importantes para o meu modelo de jogo? Ou quais são os aspectos aí na ótica da consultoria tática? Quais são os aspectos que eu preciso desenvolver enquanto atleta para conseguir performar melhor no contexto em que eu estou? Então, isso são os indicadores de desempenho. E aí, a gente tem a ideia de... Como é que eu vou explicar isso de maneira mais profunda? A gente tem a ideia do indicador de desempenho como a boa execução, a execução melhor daquele atleta em cada momento do jogo. E aí a gente volta naquilo que a gente falou pela manhã. Existe uma diferença entre padrão recorrente e padrão determinante. Nem sempre um atleta que vai ter um indicador de desempenho maravilhoso é o atleta que acerta sempre. Às vezes é o atleta que acerta e às vezes é o atleta que não acerta sempre, mas quando acerta, acerta de uma maneira que determina o placar do jogo, determina o placar da competição. E existe uma outra diferença, que é a apresentação do indicador de desempenho qualitativo e o êxito naquele indicador de desempenho qualitativo. Então, o Rafa, ele pode apresentar uma finalização de fora muitas vezes no jogo, mas a efetividade dele é muito baixa. Ele quase não faz gol, ele quase não acerta a baliza nessa finalização de fora. Só para pegar um exemplo mais genérico, tá? Então, o que é que significa? Significa que o Rafa apresenta um indicador de desempenho, mas sem êxito, ok? Então, já o Theo, ele tem muita situação de finalização de fora. Muita bola que entra nele, ele já domina orientado. A gente nota que ele percebeu a oportunidade, mas ele escolhe circular, ele escolhe jogar de lado. Então, e olha que o Theo tem uma boa finalização de fora, hein? Poderia arriscar. Dentro desse exemplo, quem é que está mais próximo de ter êxito, de começar a ter êxito? É o Rafa, que chuta sempre e nunca acerta? Ou é o Theo, que até finaliza melhor que o Rafa, mas nunca chuta? É o Rafa. Porque o Rafa ele já tem o indicador de desempenho, ele já apresenta um indicador de desempenho. O que falta agora é começar a ter êxito. Então, isso é muito interessante. Por que isso é muito importante que a gente leve em consideração? Porque quem trabalha com captação, ele não pode olhar para o atleta, para aquilo, não pode, é muito forte, mas ele não deve olhar para aquilo que o atleta apresenta só agora. Ele tem que ter a capacidade de projetar aquilo no tempo. Ele tem que ter a capacidade de olhar para aquele atleta e dizer: esse atleta tem esse indicador de desempenho, principalmente quando é base. Esse atleta tem esse indicador de desempenho e ele pode ser desenvolvido para começar a ter êxito nesse indicador de desempenho. Então, esse atleta ele já me dá algo, por mais que ele não tenha sucesso naquilo, que um outro atleta que não tem nem aquilo vai passar a me dar. Porque ele primeiro vai precisar apresentar um indicador de desempenho para depois começar a ter êxito nisso. Então, muitas vezes a gente olha para um atleta errando muito no jogo, algo, e aquilo é, de certa forma, positivo. Não é positivo o fato de errar, mas é positivo o fato dele insistir naquilo, porque ele está muito mais próximo de se desenvolver, se faz um treino por fora, se é estimulado no clube, se contrata uma consultoria tática, ele está muito mais próximo do desenvolvimento de modo a começar a ter êxito do que o contrário. E aí, quando a gente fala sobre indicador de desempenho, para a gente conseguir tipificar o atleta, que eu acho que é algo que é importante, a gente precisa ter a consciência de que o indicador de desempenho ele tem um viés. Como o Saulo falou bem, quantitativo, ou seja, estatisticamente, como é que o atleta performa no jogo, e qualitativo, que para mim é o que faz mais sentido, é o mais importante. Hoje a gente dá um peso muito maior para o quantitativo em relação ao qualitativo, o mercado em geral. Então, tem até a situação de um atleta ou seja, que ele recebeu um feedback, está na cabeça do que eu estou falando, ele recebeu um feedback dos empresários dele a partir de dados estatísticos. Olha como ele está estatisticamente performando. Ele tem 3,8 desarmes de média contra 4,3 desarmes dos jogadores que competem com ele na posição no Brasil. Por exemplo, estou dando um exemplo esporádico, né? Então, ou seja, a gente supervaloriza muito os números. O que é que 3,8 para 4,3 significa? Qual é a ação de fato que isso aqui significa?
Por que que ele está abaixo na média? Em que local do campo? Qual o modelo de jogo dele em relação aos outros? Ele joga mais exposto, menos exposto? Quem é a relação grupal dele? Quem é o companheiro dele de lado, por exemplo? Então isso precisa ser contextualizado. Porém, a gente também precisa saber jogar o jogo. Se o mercado olha para isso com muito peso, a gente precisa também entender por que o mercado olha para isso com muito peso e dar atenção a isso. Então, na performance, a gente tem a ideia do qualitativo ser rei. O nosso trabalho hoje na performance é basicamente apresentar qualitativamente submomentos que o atleta tem a melhorar e submomentos positivos do atleta para ele. Mas a gente tem que subir lá o relatório do status dele no jogo para que ele possa ter esse material à disposição dele. Tipo assim, eu enquanto analista, nem acho isso aqui tão importante, mas como eu sei que o mercado olha, tá aqui. A gente te entrega esse serviço também. É basicamente isso. Então, Rafael, dou um peso muito maior para a parte qualitativa do jogo do que para a parte quantitativa. E quando a gente cruza as duas coisas, a gente consegue ter mais fortemente a capacidade de tipificar o atleta. O que é tipificar o atleta? É estereotipar mesmo o atleta. É conseguir entender que um conjunto de indicadores vai corresponder mais fortemente para um perfil de atleta daquela posição do que para outro. Então, para dar o exemplo que a gente viu agora, um atleta que é mais forte em apoio frontal, um atleta que baixa e consegue gerar superioridade nos corredores, né, sendo um 9, né? Eu consigo tratá-lo de maneira diferente, eu consigo entender para que modelo de jogo ele vai servir mais do que um atleta que não tem isso, do que um atleta que não tem isso tão marcante no jogo dele. Ou então o contrário, um atleta que é muito bom em ruptura, Gabriel no Gabigol, o Mbappé, por exemplo, um cara que é muito forte em ruptura, é muito forte em fazer essa diagonal nas costas da última linha, que tem o time perfeito para nunca entrar impedido, que quando sai em situação de 1 contra o goleiro, tem finalização com o Gabriel não, no Gabigol não, mas tem situação de finalização com os dois pés. Então, eu consigo tipificar o atleta, eu consigo entender que para essa relação setorial, quando ele jogar com esses atletas, para esse modelo de jogo, para essa cultura de clube, isso aqui vai ser relevante. Um aspecto, eu não sou de Recife, mas uma coisa que eu sinto muito aqui em Recife é que tem um alvirrubro aqui que não vai me corrigir, é que o Náutico, por exemplo, ele não tem como cultura ter um 9 de imposição. Um 9 de primeira bola. Os 9 do Náutico tem que ser técnico. Tem que ter uma relação com bola melhor para a torcida poder abraçar, né? Obviamente, nesse sentido. Relação com bola melhor, capacidade de conseguir finalizar 2 toques, dominar orientado e finalizar, dominar tirando de um zagueiro e finalizar. Quando a gente olha para os 9 do Náutico, a gente vê que tem ali um padrão. Tem ali algo que a torcida gosta mais tolerante, gosta mais, prefere. Então, não adianta, se eu for, por exemplo, um scout para o Náutico, e eu tiver 2 jogadores, um que é culturalmente identificado com o clube, e outro que é culturalmente rejeitado pelo clube, quando eu falo pelo clube, é pela torcida, qual dos dois eu vou oferecer para o clube? Qual dos dois eu vou chegar e dizer assim, ô Rafa, assina com esse atleta aqui, que esse atleta vai te ajudar durante o ano. É óbvio que aquele atleta que está identificado com a cultura do clube, que tem um historial, vai provavelmente dar mais certo. Então, esses aspectos que eu acho que você tem que levar em consideração para que você consiga tipificar bem um atleta e ter ele bem e ter o imaginário daquilo que você deseja que ele execute em cada momento do jogo bem forte para que possa fazer a melhor indicação.